Isso. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Desde já agradecemos por essa oportunidade. E como sempre, se você tem a mão tremenda, já sabe. A responsabilidade é muito grande. A gente treine e treine como vai falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Desde já eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Atos 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. Dois horários, né? É para que me sentem. Todos acharam? Vamos ler. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua esposa, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se ajuntassem com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora e parto para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos povos, muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gaio, procônsul da Acácia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca de cigarro aos judeus, se houver aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão não sofreria. Mas a questão é de palavra, é de nomes, é da lei entre vós. Advinde a vós mesmo, porque eu não quero ser juiz desta casa. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram o sócio principal da sinagoga e o feriram diante do tribunal. Porém, Gaio, o procônsul, o governador, nada dessas coisas o incomodava. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque estamos nessa manhã reunidos aqui para glorificarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Eu costumo dizer que é mais um milagre que o Senhor faz na minha vida ou nas nossas vidas, porque nós deitamos e estamos de pé nesta manhã. Tudo pela Tua graça e pela Tua misericórdia, meu Senhor. Meu Deus, aqui está a Tua palavra. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Fala conosco, Senhor, que nós
precisamos e necessitamos ouvir nesta manhã. O alimento das nossas almas, Senhor, que é a tua palavra, meu Deus. Usa-me segundo a tua vontade, que eu diminua, o Senhor cresça aqui neste lugar. O teu Espírito tem livre acesso neste lugar, meu Senhor. E tu fala o que nós precisamos ouvir. Eu que te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no último versículo, no capítulo 17, Lucas ele vai narrar que toda vez chegam os varões, ele creram, entre os quais estavam Dionísio, Mariol, e uma mulher por nome Damaris, e com ele outros. E dali agora, então, o apóstolo Paulo, ele traça essa estratégia de se dirigir a Corinto, a cidade de Corinto, para pregar o Evangelho. A cidade de Corinto, naquela época, era uma das cidades mais importantes do mundo. Por quatro aspectos, que fazia com que essa cidade ela causasse esse título de ser a cidade mais importante do mundo. Primeiro aspecto, o seu comércio. A cidade de Corinto era uma cidade marítima, uma cidade banhada pelo mar. E existiam dois grandes portos em Corinto, por onde todo o comércio do mundo inteiro passava ali pela cidade de Corinto. Segundo aspecto, por sua tradição esportiva. Por isso era uma cidade que ela atraía o mundo inteiro para as suas práticas esportivas. Por isso só perdia na época para os Jogos de Atenas. No terceiro aspecto, suas aberturas a novas ideias. Por isso era uma cidade sujeita a novas ideias que surgiam na época. Então, Corinto, ela aceitava essas novas ideias. Por isso, Paulo entendia que a mensagem do Evangelho poderia chegar àquela cidade e mudar a visão daquele povo. No quarto aspecto, a razão moral. Por isso, apesar de ser uma cidade intelectual, mas também é uma cidade moralmente depravada. Era uma cidade que confundia religião com o sexo. E ali havia um templo erguido a Diana, a deusa do amor. E diante disso, meus irmãos, Paulo então entendia que aquela cidade ela precisava, ela necessitava de conhecer o Evangelho. Ela necessitava conhecer o Evangelho da graça de Deus. Ela necessitava de conhecer o Deus verdadeiro. E como Paulo tinha traçado essa mensagem de descer até Corinto, dos versículos 1 ao versículo 5, Lucas narra que Paulo chega a Corinto e se encontra com Áquila e Priscila, sua esposa. E faz questão de frisar que eles foram residir, Paulo foi residir com eles por causa da sua profissão, ou do seu ofício. Naquela época, segundo alguns estudiosos, era normal que as pessoas que tinham a mesma profissão, o mesmo ofício, habitassem juntos. E Paulo passa a habitar juntamente com este casal. E fabricavam tendas, ou seja, Paulo e eles trabalhavam para ganhar os seus próprios sustentos. E aos sábados, eu creio que na folga de Paulo então ia para a sinagoga. Uma ponte perfeita para Paulo pregar o Evangelho. Paulo se deslocava para a sinagoga e ali ele tentava persuadir ou convencer tanto os judeus como gregos prosélitos a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas enquanto Paulo estava ali por isso, Paulo estava aguardando a chegada de Silas e de Timóteo. E Lucas
trazem ofertas, o líder das igrejas da Macedônia. E Lucas narra também que logo após Paulo receber os dois discípulos e receber essas ofertas, Paulo agora lhe passa a se dedicar totalmente e unicamente à pregação do Evangelho. Paulo agora ele deixa de trabalhar, porque chega a ajuda financeira para ele, e a partir desse momento, Paulo passa a se dedicar na pregação do Evangelho de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que Paulo pregava, a mensagem de Paulo consistia que o Messias em que os judeus esperavam era Jesus. A mensagem que Paulo pregava era uma mensagem totalmente e demonstrada no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo ele não confiava na sua sabedoria humana, nem tampouco ele confiava na oratória dele. Ele pregava o Evangelho confiando única e exclusivamente no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo ele não confiava, porque hoje o que às vezes a gente vê é que muitas pessoas confiam na sua sabedoria, confiam no seu intelectual, confiam no seu poder de persuasão e deixa de confiar no Espírito Santo de Deus. E para se pregar a palavra de Deus, para se falar do Evangelho de Deus, meus irmãos, ou você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter toda a sabedoria, você pode ter todo o conhecimento, você pode ter o poder de persuadir as pessoas. Agora, a mensagem ela não vai fazer efeito no coração de ninguém se essa mensagem não for baseada única e exclusivamente no poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta a sabedoria. E a palavra de Deus, como eu falei para vocês aqui, quando a gente pega a palavra de Deus para pegar, é muita responsabilidade. Eu confesso aos senhores e às senhoras, que eu estou aqui, eu sempre falo, as minhas pernas tremem. É uma semana que meu comportamento em casa muda, eu não sei porquê, mas meu comportamento em casa muda, é diferente. Eu só consigo me concentrar em estar estudando. Não consigo fazer outra coisa, porque é muita responsabilidade. E orando e pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele fale aqui, não de mim, mas que Ele fale o que nós necessitamos ouvir. Nos versículos 6 e 7, irmãos, nós vamos perceber que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, se torna escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. No versículo 6, Lucas vai dizer que, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue esteja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, desde agora, parto para os gentios. Meus irmãos, os judeus, eles esperavam um Cristo conquistador. Eles não esperavam um Cristo sofredor, um Cristo que foi crucificado, um Cristo que foi rejeitado, um Cristo que foi açoitado, um Cristo que foi arrastado nas ruas de Jerusalém, onde seu sangue é pecando. Eles não aceitavam esse Jesus, eles não aceitavam esse Messias, eles aceitavam o Messias vencedor. Por isso que essa mensagem se torna escândalo para eles. E Lucas relata que em Coríntios Paulo teve muito mais resistência, uma resistência muito mais contundente, mais do que em Atenas. E diante, irmão, dessas resistências em Atenas, diante dessa oposição ao apóstolo Paulo, diante dessa rejeição ao apóstolo Paulo e a mensagem da cruz que ele pregava, nós vimos uma atitude de Paulo, em que Paulo, naquele momento, talvez indignado,
talvez chateado, porque ele estava pregando o Evangelho da verdade, ele estava pregando para aquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam ali, rejeitaram a palavra de Deus, aquelas pessoas blasfemaram contra a palavra de Deus, fizeram pouco caso do Evangelho. Então Paulo agora sacode as suas vestes, como Lucas nos narra. Sacode as suas vestes, e praticamente o Paulo disse da seguinte forma: Paulo declara que tinha cumprido com a sua missão, cumprido com a sua obrigação de levar a palavra, de pregar a palavra àquelas pessoas, de pregar a palavra de Deus, o Evangelho da libertação ao pessoal em Corinto e aos judeus. E Paulo diz então: a partir de agora, eu estou livre, eu preguei, e a partir de agora, vocês, judeus, vocês que recusaram, vocês têm total liberdade, total responsabilidade pela recusa de vocês à mensagem do Evangelho. Como se ele estivesse falando: vocês vão pregar, mas vocês rejeitaram. De agora em diante eu vou partir para os gentios, eu vou partir para pregar em outro lugar. Paulo já não estava tendo mais oportunidade de pregar na sinagoga. Foi rejeitado. Então Paulo traça um plano agora de pregar para os gentios. E nós vamos ver a providência de Deus. Porque ao sair da sinagoga, Deus abre a porta a Paulo para pregar o Evangelho. Paulo sai da sinagoga, outra porta se abre a Paulo, em um ponto estratégico. Que diz: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, o justo, que servia a Deus, cujo a casa estava junto à sinagoga. Percebe, Deus, a providência de Deus. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra porta. A gente tem que aprender a confiar nisso. A gente tem que aprender a exercitar a nossa fé dessa forma. A porta ela se fecha aqui, mas Deus abre para você lá. A porta se fechou para Paulo por causa da perseguição, por causa da rejeição ao Evangelho, a palavra da verdade. A porta se fechou em rejeição à palavra da cruz de Cristo. Mas no mesmo momento, Deus abriu uma porta a Paulo em um ponto estratégico, no lado da sinagoga. E esse plano de Paulo de pregar os gentios, meus irmãos, de imediatamente rendeu frutos. Quando Deus ele está no negócio, quando Deus está no controle da situação, tudo dá certo. De imediato rendeu frutos. E diz que Cristo, o principal da sinagoga, juntamente com toda a sua casa, creu no Senhor. E muitos outros corintios creram e foram batizados. Nós podemos perceber aí, irmão, a providência de Deus. Nós podemos perceber que as portas se fechou, se levantou os obstáculos, se levantou as adversidades, mas Deus abriu outra porta. Deus abriu outra porta para a pregação do Evangelho. Nada pode impedir a pregação do Evangelho. Nada. Versículo 10, 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará de ti para fazer o mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Após o apóstolo Paulo ser apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, Paulo tinha todos os motivos para recuar. Paulo tinha todos os motivos para parar de pregar a palavra de Deus. Depois de todas essas perseguições, mas ele recebeu uma ordem, ele recebeu uma determinação de Deus. O Evangelho, ele não pode parar. O Evangelho tem que prosseguir. Nada, obstáculo nenhum, perseguição nenhuma, nada vai impedir a pregação do Evangelho. Nada vai resistir à pregação do Evangelho. A promessa de Deus para
para Paulo foi maravilhosa. A promessa do Senhor para Paulo confortou o seu coração. Talvez Paulo estava talvez um pouco receoso, porque já tinha saído de lá de Atenas. Chega em Corinto, encontra uma resistência bem maior do que a que ele encontrou em Atenas. Mas quando ele chegou aqui, que se levantou os obstáculos, que se levantou as dificuldades, Paulo agora, ele ouve essa promessa maravilhosa de Deus. Uma promessa consoladora, uma promessa que acalmou o coração de Paulo. Uma promessa, se Paulo estava temendo, Paulo agora passou a estar mais confiante para pregar a palavra de Deus. Ele disse: eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal. A presença de Deus, irmão, nas nossas vidas é um escudo protetor. A presença de Deus, os irmãos se permitem, é o nosso escudo protetor em nossas vidas. Mas quando nós buscamos a presença dele, quando nós queremos a presença dele, porque às vezes nós estamos nos afastando dessa presença, porque a presença de Deus requer compromisso, a presença de Deus requer sinceridade, a presença de Deus requer fidelidade da nossa parte. Nós temos que ser fiel a Deus. Para termos a presença dele ao nosso lado, tem que haver compromisso e fidelidade. Não é de qualquer jeito. E quando essa presença está ao nosso lado, nós estamos protegidos. Nada vai nos atingir. Ainda que atingir, mas Deus está conosco. Diante de todas as coisas. Quem é que não já passou por dificuldade aqui? Quem é que não já passou por prova aqui? E venceu por quê? Pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Nós temos que aprender isso. O Senhor traz em visão essa promessa encorajadora para que ele continuasse pregando o Evangelho. Porque Deus iria, e como fez, salvar vidas naquela cidade. Deus disse: eu tenho um povo ali. Como se Deus estivesse falando: Paulo, volte para pregar para os judeus, porque eu tenho um povo ali. E Deus queria libertar vidas naquela cidade. E como ele fez. Nós temos, às vezes, nós encontramos resistência ali. A gente começa a pregar para uma pessoa. E vai pregando, daqui a pouco o desânimo bate na gente e fala: vou desistir, não vou falar mais nada. Vou pregar. Mas sabendo que aquela pessoa, Deus tem urgência na vida daquela pessoa. Eu oro, continuo orando, eu orei por muito tempo pela minha família. Não foi pouco tempo, não, muito tempo. E toda vez que eu orava, o negócio apertava. Mas Paulinho, glória de Deus. Eu pensei em desistir uma vez, mas Deus me vou desistir. Vou continuar orando. E Paulinho, glória de Deus. Hoje eu tenho minha irmã. Como vocês sabem que congrega aqui com a gente, meu sobrinho. E tem meu irmão que tinha 30 anos afastado da presença de Deus. Aí Deus trouxe tudo de novo. Então, não desista. Não desista de orar por sua família. Não desista de orar pelo seu sobrinho. Não desista de orar pelo seu vizinho. Não desista de pregar a palavra para aquela pessoa. Mesmo que toda vez que você prega para ela, ela faz pouco caso. Às vezes ela até escarnece. Às vezes até ela lhe constrange. Não desista. Porque Deus tem pressa para a vida de uma pessoa. Quando Deus chama, quando Deus nos separa a palavra dele, é porque Ele nos garante. Quando Ele nos convoca para trabalhar na obra de Deus, para assumir determinadas funções, Deus está no controle de tudo. Não adianta
adianta você temer. Porque no momento que você passa a obedecer a Deus, como Paulo passou a obedecer a Deus, ouviu a voz de Deus, com certeza as provações virão, vão se levantar pessoas contra você. Não desista, irmãos. Vale a pena. Vale a pena ouvir a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena pregar o Evangelho de Deus. Vale a pena sofrer pela palavra de Deus. Vale a pena, irmãos. E às vezes a gente está parando, ainda desistindo. A gente já não quer mais. Mas Deus, Ele, quando Ele chama, Ele garante. Foi assim que Ele fez com o Pai. E assim que Ele faz com cada um que aqui está sentado. Quando Ele te chamar, Ele te garante. É fácil para a gente. Começou agora a pregar. É fácil para aqui. Vou dizer uma coisa para os irmãos, se eu pudesse, não estaria. Sinceramente. Porque eu tenho treino. Só saio daqui com as pernas tremendo. Porque não é fácil. Mas eu vou desistir. Se Deus me deu essa oportunidade, se Deus me chamou, eu vou desistir, eu não posso desistir. Eu tenho que todos os dias estar orando e pedindo a Ele de capacete. E todos que estão na casa de Deus têm sua função. Todos que estão na casa de Deus, mas ninguém fala nada comigo. Se ofereça, você não está fazendo nada comigo. Você não está fazendo nada comigo, você está fazendo para Deus, para a obra de Deus. Estou à disposição. Ligeirinho aqui, só um testemunho. Eu orava todos os dias a Deus para me dar uma oportunidade para me apresentar. Porque não era fácil. Eu já contei aqui uma semana antes de eu me apresentar. Eu fui trabalhar no lugar. 4 polícias. Tinha para mais de 1000 pessoas. Surgiu uma confusão. E a gente foi para Mão Grande e teve um momento que eu tive que sacar a pistola. E só não atirei nos dois por causa da misericórdia de Deus. Porque na hora que eu saquei a pistola, eu tinha orado, eu tinha pedido a direção de Deus. Eles recuaram. Mas se viesse para cima, eu tinha tirado. Eu estaria até hoje trabalhando com ela. E eu prometi para Deus que quando eu me aposentasse, eu só trabalhava para a obra de Deus e para mais ninguém. Estava começando com um lugar para a minha. Umas 4 ou 5 vezes já ligaram para mim de poções. Para mim, voltar a trabalhar no quartel. Eu falei, não quero. Mas já é X anos. Eu falei, esse X não vai me irritar. Eu não preciso desse X, eu não quero. Foi uma promessa com voto que eu fiz com Deus. Então vale a pena a gente confiar em Deus. Versículo 12 ao 16. Vai nos dizer, Lucas vai narrar. Mas sendo Gário procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio, aos judeus, se houvesse ao judeu algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas em questão de palavra e de nomes da lei, entre vós há, vinde vos mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou-os do tribunal. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós vamos ver a promessa de Deus e a providência de Deus se cumprindo na vida da igreja e na vida do apóstolo. E diante de todas as acusações, irmãos, nós vamos ver a fúria dos inimigos, a fúria dos falsos mestres se levantar. Em que esses homens agora se levantam contra Paulo, o acusando de que ele estava pregando um evangelho, uma mensagem que, segundo eles,
percebe aqui nesse texto que vai se levantar os inimigos, vai se levantar as forças. Às vezes nós estamos querendo pregar, querendo fazer a obra de Deus, querendo pregar o Evangelho e não queremos ser incomodados. Você vai ser perseguido sim, irmãos. Não adianta. Os obstáculos vão se levantar, os adversários vão se levantar. Agora nós não podemos recuar. Nós temos que aprender a ser servo de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Porque ultimamente, o que nós estamos vendo de crente, que tenta se camuflar onde ela está, para que ninguém perceba que ele é evangélico, é muito. Está demais. Crente que se esconde, porque ele não quer ser perseguido, não quer sofrer bullying, né, como eles falam. Nós temos que aprender a ser crente em todos os lugares. Nosso trabalho, na nossa vizinhança, no nosso colégio, na nossa faculdade, ainda que soframos rejeição. Vamos ser rejeitados sim, mas vale a pena ser rejeitado por pregar o Evangelho de Deus, por se identificar como cristão, do que ser aceito e se distanciar de Deus. Porque o que está acontecendo é isso. Crente que se mistura, quer se misturar, para que ninguém note que ele é servo de Deus. Será que Deus está satisfeito com isso? Nós temos que aprender a fazer essa reflexão. Nós temos que aprender a ser crente em qualquer lugar. Não importa, diante das perseguições, diante das adversidades que vão se levantar. Deus me chamou e chamou a igreja. Ele disse: nós seríamos perseguidos. A mensagem da cruz é sinal de rejeição. Aquele que quer ter uma vida piamente com Deus, ele vai ser perseguido e vai ser rejeitado. Não adianta. Paulo não se importou com nada disso. Paulo não se importou em ser rejeitado, em ser perseguido aqui nessa trabalho. Ele saiu do seu mundo para aquele lugar. E Deus foi a melhor coisa para nós. E Paulo pegou. Os judeus revoltaram ali, se levantaram contra Paulo, arquitetaram um plano e pegaram Paulo e levaram perante ao tribunal romano. Recém-chegado, o governador, que significa procônsul, governador significa a mesma coisa. Gaio, recém-chegado lá, aquilo acendeu na mente e no coração dos judeus que talvez com a chegada desse novo governador, o tribunal romano declararia ilegal a pregação do Evangelho. Esse foi o plano deles. Esse foi o plano que eles pensaram. Com a chegada desse novo propósito, a gente pega Paulo, conduz, leva ele preso, apresenta ao tribunal. Nós acusamos ele de estar pregando essa mensagem de adorar a Deus de uma forma que contraria a lei. E o que é que vai acontecer? O tribunal romano vai declarar que essa mensagem, essa pregação, ela é ilegal. Mas engano deles, irmãos. Eles estavam totalmente enganados. E por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava agindo. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, ele estava no controle de todas as coisas. E Lucas narra que, ao contrário do que eles achavam que o governador iria fazer, quando Paulo ia abrir a sua boca para se defender, o procônsul nem deixou Paulo se defender. O procônsul não acolheu as acusações contra Paulo. Ele não acolheu as acusações contra a mensagem do Evangelho. Ele fez o contrário. Ele expulsou
todos no tribunal. Aleluia. Aí a gente vê, para a honra e glória de Deus, a gente vê a obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Usou quem? Usou esse propôs além de não aceitar a acusação, que a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem da cruz de Cristo era ilegal, ele ainda colocou Jesus para fora. Disse: saiam daqui, não quero ver vocês aqui. E com essa posição, irmãos, ele deixou claro aos judeus que o tribunal de Roma não ia se envolver com as controvérsias religiosas dos judeus. Ele deixou claro que a partir daquele momento, o tribunal de Roma não se envolveria com as questões religiosas dos judeus. É a obra de Deus, meus irmãos. É o poder da palavra de Deus. É a promessa que Deus fez. Se cumpriu. E tem mais, irmãos. Com isso, ele assegurou a pregação do Evangelho. Ele assegurou a pregação da mensagem da cruz. Ele deu legalidade. Assim como os judeus tinham direito, e Roma dava esse direito de todos se manifestarem religiosamente, da forma de adorar o seu Deus. Assim como livremente os judeus, eles adoravam Deus. E como os outros, que adoravam as suas entidades pagãs, assim como Roma dava esse direito a eles, Roma deu o mesmo direito a Roma. Foi como se o governante falasse assim para Jesus: o mesmo direito que vocês têm de adorar o Deus de vocês, o mesmo direito que os outros têm de adorar as suas entidades pagãs, ele tem o direito de pregar o Evangelho e a palavra dele. Nós vimos aí, irmãos, através desse homem, desse governador, a confirmação, a legalização da pregação do Evangelho. Nós estamos vendo aqui a promessa de Deus se cumprir na vida. Encerrando, irmãos, Paulo tinha todos os motivos para parar. Todos os motivos Paulo tinha para parar, para estar em luta. Paulo tinha todos os motivos para recuar a pregação do Evangelho. Mas Paulo, ele ouviu a voz de Deus. Ele foi obediente à voz de Deus. E ele confiou no Deus que o serviu. Diante de todas as adversidades, de todas as perseguições, não foi motivo para parar a pregação do Evangelho. Não foi motivo para parar o apóstolo Paulo. Ele continuou. Todos nós aqui conhecemos a história de Paulo. Mas uma pergunta, irmãos, eu quero fazer nessa manhã para os teus inclusive para mim. O que é que tem impedido a nós, como igreja, fazer a obra de Deus? Qual é o empecilho? Até quando nós vamos resistir ao chamado de Deus? Porque todos nós temos o chamado de Deus, irmãos. Todos nós, cada um que está na casa de Deus, tem o chamado de Deus. Mas até quando nós vamos resistir a esse chamado? Até quando? Paulo, ele ouviu. Ele confiou e foi fazer. Até quando? Muitos que estão na casa de Deus foram chamados para fazer a obra de Deus. Ouviu, obedeceu, mas quando chegou no meio, parou. Diante das adversidades, diante das provações, diante dos obstáculos que se levantaram diante da vida dessas pessoas, e eles pararam. Outros ouviu o chamado
e até hoje não atendeu. E a pergunta que fica nessa manhã para nós, para cada um de nós que estamos aqui, como igreja: até quando nós vamos resistir o chamado de Deus? Até quando Deus vai nos chamar para fazer a obra de Deus e a gente vai ficar impedindo? Nós vimos aqui que a obra de Deus ela não para. Deus ela me chama, ela te chama. Se eu e você não quiser ir, Deus vai voltar outra. Nada vai impedir a propagação do Evangelho. Deus ele me chama a igreja para a obra. Se eu não quero ver, ele levanta a obra. Mas naquele grande dia ele vai cobrar de mim porque eu não fui. Porque a mim foi dada a chance. Eu fui convidado, eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Mas a gente arruma tanta desculpa. Não é isso? Porque eu tenho vergonha. Eu tenho. As pessoas, a gente começa a se enganar, daqui a pouco as pessoas se erram. E aí a gente dá vontade de desistir, cara. Será que vale a pena, irmãos? Nós estamos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Nós vivemos, nós andamos, nós respiramos, porque é Ele quem nos permite. Até quando nós vamos desistir? Deus tem chamado na vida de cada um que está aqui. Não vale a pena. Não vale a pena desistir de Deus por nada neste mundo. Não vale a pena negar Deus em lugar nenhum. Não tente se camuflar, se esconder, para poder ser bem aceito na sociedade que você tem, para você ser bem aceito na roda dos seus amigos, que a gente tem amigos secular. Eu mesmo tenho um carro, são centenas. Né? Eu creio que todo mundo aqui tem. Mas eu jamais vou deixar de bater a mão e dizer assim: eu sigo a Deus. Onde eu vou, todos se me conhecem. Onde eu frequento. Não é o evangelho, né? A honra e glória de Deus, pela misericórdia e pela graça. Não resista o chamado de Deus. Amém? Convida a igreja para nos orar. Soberano Deus e eterno